A gente vai tirar uns minutinhos no final para a gente trocar ideias, né? Vamos ver se a gente consegue sair daqui com alguma ideia melhor, né? A depressão é uma coisa tão moderna, as pessoas falam muito disso. Antigamente, no meu tempo, a gente chegava na casa da tia, por exemplo, e aí a tia falava que o tio estava, não era para conversar com ele, que ele estava doente dos nervos. Vocês lembram disso? Quem tem mais de 18 anos deve lembrar, né? Não, o tio está doente dos nervos, não quer conversa com ninguém hoje, está lá no quarto, então não quer saber de conversar com ninguém. O senhor lembra disso, não? Mais ou menos, muito, né? Então a gente tinha essas coisas. E hoje, devagarzinho com o tempo, as coisas vão mudando, né? A sociedade vai indo para um lado, para o outro. E aí a gente vai descobrindo que existem coisas muito diferentes do que a gente imaginava no passado. Mesmo os tratamentos médicos são tão diferentes, né? No passado tinha umas tais sangrias, umas coisas que o pessoal fazia e com o tempo foram observando que podiam ser diferentes, podiam ser cada vez melhores. E hoje a gente tem essas laparoscopias, a gente tem essas coisas de computador, quer dizer, hoje o sofrimento muitas vezes numa cirurgia é quase nenhum. Os dentes, por exemplo, o problema dos dentes, né? Antigamente tinha pavor de ir no dente porque o dentista tinha que ficar pedalando numa bicicleta para o motorzinho funcionar, né? E de repente ele escorregava da bicicleta, o motorzinho escorregava na boca da gente, as pessoas saíam traumatizadas de lá, era um horror, um negócio desse terrível, né? E com o tempo as coisas vão, a gente vai com a mente, que é um grande enigma, da ciência, a mente humana, porque a ciência não tem uma coisa para dizer assim, ó, a mente humana funciona assim, assado, funciona assim, é um enigma. E a gente vai também percebendo que a medicina, ela não sabe tudo. Eu tenho amigos médicos. Quando a gente fala amigos, a gente fala conhecido, porque ó, a gente nunca tem amigo médico, nem amigo advogado, nem amigo engenheiro, nem amigo pedreiro, nem amigo pintor, né? A gente tem conhecido, não é? Tem alguém aqui que é pedreiro ou pintor? Não. É que eu estou precisando, mas tudo bem, a gente tem conhecido, né? E aí, devagarzinho, a gente vai... Eles costumam dizer pra gente que o conhecimento médico, por tudo que a gente conhece, por tantos recursos que a gente já tem hoje, e por tanto que a gente consegue postergar a vida, porque hoje a gente vê pessoas de 100 anos com tranquilidade por aí, não é difícil. Tem alguém em família que já tem 80, 90. No nosso tempo de cabelinho pretinho, a gente com 60 anos já estava assim pendurando a chuteira, já estava pensando como é que ia ser, já fazia aquele convênio lá do funeral, né? Tem um convênio funeral, é um negócio terrível que existe por aí. Vocês conhecem esse convênio funeral? Eles prometem pagar tudo, buscar você, levar, trazer, né? É um convênio funeral, é maquiar, né? Maquiar, aí você escolhe a flor que você quer, é uma coisa assim, não é interessante, para não dizer assim meio estranha, né? Mas enfim, hoje a gente tem tudo isso, mas é muito fácil a pessoa chegar em 80, 90, até 100 anos, 90, eu tenho conhecidos de 90, 95. Aqui, se a gente perguntar com muita calma, assim, em segredo, a gente vai se surpreender, né? Porque a gente vê a pessoa firmona, trabalhando aí, dando passe, fazendo, acontecendo, quando a gente vai ver. Quando você tem, você acha que está cansado, com 60 anos, acha que já está, né? E a pessoa fala, não, o mês que vem, o ano que vem eu vou fazer 90. Aí você fala, meu Deus do céu, é um negócio impressionante. Então a mente humana ainda é um grande enigma. E nós, hoje, com a doutrina espírita, porque nós estamos numa casa espírita, não é mesmo? Às vezes os nossos dirigentes falam assim, cuidado com o que você vai falar, porque você vai falar de reencarnação, de influência espiritual, essas coisas, a pessoa fica assustada, vai tudo embora, não quer voltar mais. Mas aqui na casa espírita a gente tem alguns preceitos que são interessantes, que nós precisamos saber. Todo mundo aqui entende que nós temos uma vida pós-morte, todo mundo sabe disso, todo mundo já ouviu falar. Mas na eventualidade a gente tem uma resistência a essa ideia, o convite que a gente faz, atendendo a recomendação dos nossos maiorais lá, é que a gente pelo menos aceite assim como uma espécie de ideia, vamos aceitar por alguns instantes que a reencarnação existe, que a vida após a morte existe, que as leis de causa e efeito existem. Então vamos pensar assim, vamos imaginar que ela existisse, vamos dizer assim. Mas a gente que já conhece, a gente já tem certeza disso, mas as pessoas que têm dificuldade de entender, pensa assim, bom, tudo bem, eu não aceito, não entendo, mas vamos imaginar que exista. Então a gente fica nessa ideia. Aí nós vamos entender que nós não estamos aqui pela primeira vez, já começa daí. Todo mundo já sabe
que nós já viemos para o planeta, já passamos por aqui, já trafegamos por aqui. Hoje, às vezes a gente tem, eu quero dizer assim, a gente chega lá na madureza da vida, a gente vê, olha para trás e fala, tive amigos, mas também tive pessoas que não me quis bem, tive inimigos, tive amigos, tive inimigos, tive amigos, a gente vai separando o joio do trigo, a gente vai ver que em alguns instantes a gente não andou bem, a gente fez coisas que não devia, a gente criou problemas para as pessoas, a gente agiu com extremo egoísmo, a gente agiu com extremo pensamento pessoal, a gente agiu de uma forma que pudesse prejudicar as pessoas e as pessoas se voltam contra a gente, às vezes se aborrecem, se entristecem e às vezes passam uma vida inteira. E isso não raras vezes dentro da família. Isso acontece. Eu já ouvi ainda nos últimos dias uma pessoa falar que não aceita a mãe de jeito nenhum. Eu pensei, meu Deus do céu, mas como que pode a mãe, né? É um negócio forte, não é? Vai consultar a gente lá para saber o que pode fazer contra a mãe, porque tem que pegar isso, daquilo, que a mãe dá o dinheiro para o irmão, mas não dá para ela, porque a mãe divide isso, e o irmão recebe a pensão da mãe e ela não recebe nada. E meu Deus do céu, até com a mãe, vejam só. A mãe é aquela coisa que a gente tem que ter como um tesouro no nosso coração, e as pessoas às vezes têm diferenças. Então, a gente passou muitas vezes por isso em outra oportunidade de vida. Só que tem o seguinte, a gente se esqueceu, não se esqueceu, mas a gente malbaratou ensinamentos preciosos, tesouros de ensinamentos que nós temos há 2000 anos através de Jesus. Nós esquecemos disso. Então nós esquecemos do perdão, nós esquecemos da misericórdia, da compaixão, do amor, nós esquecemos de tudo isso. Então, quando a gente recebe alguma coisa que nos desagrada, aí o que acontece? A gente se volta contra a pessoa que nos desagradou. E nós criamos, por assim dizer, um inimigo. Então, deixamos de perdoar e criamos um inimigo. E aí, vamos imaginar, não é? Vamos imaginar que chega lá na frente, o inimigo continua inimigo, e a gente vai embora para o outro plano, ele fica mais um pouco aqui, daqui a pouco ele vai embora também. Lá no outro plano a gente se desvia um do outro, não quer se encontrar, porque não gosta, não quer saber. E aí um de nós volta primeiro para a Terra, e nós estamos do outro lado, ou outro que está do outro lado, e aí nós temos um inimigo invisível. Aceitam essa possibilidade? Temos inimigos invisíveis? Sim ou não? Sim. Pode perguntar assim as coisas aqui? Pode? A gente pergunta antes, porque de repente fala assim, não pode falar nada, não pode perguntar nada, só escuta e acabou. Aí eu tô lascado, né? Porque eu vou falar aqui um monte de coisa, porque eu vou falar, coitado daquele moço é doente, né? Ficou falando um monte de coisa lá, né? Mas enfim. Então nós temos um inimigo invisível. E aí a gente tem que imaginar o que o nosso inimigo invisível é capaz de fazer conosco. E aí? Aí nós começamos a pensar assim, tudo bem, eu não sei o que ele faria, mas se fosse eu que estivesse no lugar dele, e ele não me enxergasse, bom, de vez em quando eu ia pegar no pescoço dele, ia dar uma paulada na cabeça dele. O Chico Xavier relata, vocês não se assustem, tá bom? Depois vocês reclamam do expositor, que aí nunca mais eu posso vir aqui, mas o Chico Xavier... O Chico Xavier relata tiro no mundo espiritual. Sabe o que é isso? Tiro. Já imaginaram isso? Já imaginaram? Tiro levado no mundo espiritual? Olha só, tiro. Porque a gente também não pode descartar que tudo o que nós temos aqui, nós temos uma visão grosseira das coisas da matéria, mas tudo existe lá. Tudo e mais um pouco de que nós não inventamos aqui ainda, já existe lá. Arma. Tiro, é isso? É o que? Pólvora? Será que é pólvora? Não. Tem pólvora no mundo espiritual? Olha aí uma pergunta interessante, né? Tem um livro chamado Violetas na Janela, que ela fala que tem calça jeans. Mas onde é que arrumaram a calça jeans? Stonewashed. Calça jeans stonewashed no mundo espiritual, lavado na pedra. Então, vejam, ninguém precisa aceitar as coisas que eu estou falando aqui, estou falando nessa hipótese. Vejam, a gente vai devagarzinho vendo a lógica da coisa e nós temos que concluir, porque a melhor coisa que a doutrina espírita dá pra gente
É a liberdade de pensar. E nós temos que concluir. Não é o que eu falo é verdade, é o real, sabe? Nós temos que concluir. Pegar a lógica e ir somando e falar, não, isso tem razão, tem lógica, não tem lógica, isso não tem nada a ver, isso aí é bobagem. A gente tem que chegar, a gente tem que fazer isso. Passar numa peneira. Nós temos que passar numa peneira. É engraçado que de vez em quando faltam as palavras. O que será que é isso, hein? O senhor também tem esse problema, não? O senhor quer falar uma coisa e não consegue lembrar o que tem que falar? É só... RG baixo. Muitos pensamentos. Então, os pensamentos começam a se atropelar na gente. A melhor palavra é essa, muitos pensamentos. Começa a se atropelar na cabeça da gente, a gente se perde e esquece que tem que falar, meu Deus do céu. Mas passa numa peneira, não é mesmo? Enfim. Bom, se nós temos um inimigo, aí a gente pensa assim, o que a gente seria capaz de fazer para o nosso inimigo? Aí vem o X da questão. Vamos esquecer o tiro, aquilo lá foi só para criar polêmica mesmo, para criar confusão na cabeça de vocês, mas o Chico relatou isso. Ele ficou meses com uma dor no ombro terrível por conta desse tiro que ele levou do mundo espiritual. Quer dizer, o Chico tinha inimigos espirituais que são inimigos da causa e não propriamente dele. Sabe assim? Vamos imaginar assim, você não gosta do Corinthians. Então, qualquer corintiano é um inimigo seu. Não é a pessoa, mas é o time que você não gosta. Dá para entender assim? Não é mesmo? Lá perto de casa, eu moro pertinho da padaria ali, sabe? Da padaria da freguesia do Ó. Bom, todo mundo tem uma padaria perto, não tem? Tem ou não tem? Tem, então, ótimo. Duas torcidas vão lá perto de casa brigar uma com a outra. Eles combinam, ó, sexta-feira às 8 horas vamos lá para nós quebrar o pau lá. Imagina só. Então não é a pessoa ali, o problema não é a pessoa, não era o Chico em si, mas era a causa espírita, que irrita, que aborrece. Porque o que ela faz? Tira uma venda dos nossos olhos. Então a partir de agora, quando você chegar em casa, você vai começar a pensar, e se eu tiver um inimigo invisível aqui em casa, como é que eu vou lidar com ele? Vou puxar a faca para ele? Mas adianta? Vai dar risada de você. Tem alguns filmes dos homens invisíveis, não tem? De vez em quando aparece aí, não é? No meu tempo de criança tinha um homem invisível, tinha um homem borracha, tinha um monte de super-herói aí, não é? E o homem invisível, ele tirava a roupa e ficava invisível. E tinha uma máscara assim, não sei se vocês se lembram desse filme, tinha um seriado, tirava a máscara assim, a roupa ficava invisível, assim, ninguém via ele, era um negócio impressionante. Mas a gente tem um inimigo invisível. E aí, ele é capaz de fazer coisas para nos embaraçar. Então, o mínimo que ele faz com a gente é nos sugerir ideias. O mínimo. Então, vamos dar um pequeno exemplo para vocês entenderem. Aí a mãezinha vai lá e serve o café para você. Aí você toma um golinho e fala, mas está sem açúcar? A senhora gosta de café sem açúcar? Não, né? O senhor gosta? Gosta. Mas não é o seu caso. Esse aí ele não vai falar nada, ele vai ficar tranquilo, está tudo certo. Mas está sem açúcar? Aí a mãe fala assim, na maior naturalidade, no maior amor possível, você quer açúcar? Fala, não, eu quero sal. Sabe quem inspirou ele a fazer isso? Ele quer criar um problema com você. Quer deixar as pessoas contra você. Quer fazer com que você seja uma pessoa insuportável. Isso é o mínimo que eles fazem. Mas eu vou falar o máximo agora. Falei o mínimo e vou falar o máximo. E qual que é o máximo? Eu estou enrolando vocês que eu tenho que ter bastante gasolina. E todo posto ainda pondo gasolina, hein? O máximo, sabe qual é o máximo? Fala assim... A melhor coisa que eu tenho é levar ele para a prisão. Deixar ele uns 10 anos preso. Olha só. Agora eu vou contar um caso que eu não posso falar, que é da minha família. Se eles ouvirem, vão saber quem é, né? Já falei errado, já comecei errado. Mas vou contar um caso de um conhecido. Tá bom? Porque na família todos nós somos irmãos em Jesus, em Deus, não é? Então vamos falar assim, para corrigir o negócio aqui, para não ter problema, certo? Estava lá num show, bonito, escutando o show lá no shopping Eldorado. Ainda existe esse shopping, Eldorado?
Ainda existe, né? Tá. Então o Shopping Eldorado tinha um show lá no estacionamento. E aí aconteceu um problema lá dentro do shopping. Alguém resolveu pegar um dinheiro que tinha lá, umas coisas que tinha lá e saiu correndo. Um grupo de pessoas. Aí conforme um foi passando, deixou um pacote cair no chão. E essa pessoa, que esticou a perninha assim, puxou o pacote para ela. Quando ela pegou o pacote, estava vindo lá uma pessoa perseguindo a outra. Falou, foi você que pegou o pacote. Foi ele que pegou o pacote. Não tenho nada com isso. Um homem passou aqui, derrubou, que é isso? Você pegou o pacote, você está mentindo para mim. Pegou ele, botou ele lá na confusão. Foi lá para outra confusão. Chegou lá, perguntaram assim para ele. Para os outros, né? E esse daí? Quem que é esse daí? A gente não conhece, nem sabe quem que é esse cara aí, nem Deus me livre, a gente nem sabe quem é. Sabe o que eles concluíram? Que ele era o chefe da quadrilha. Porque estavam tentando limpar a barra dele. Foi em cana, foi condenado. Aí ele foi condenado em primeira instância. Bom, agora o que eu vou falar é mais ou menos comum para vocês. Aí ele fez o quê? Um recurso para segunda instância. No recurso para segunda instância, ele pôde ser liberado. Aí ele foi para a rua. Como ele não tinha problema, nunca teve. Bom, e aquele negócio demora 1, 2, 3, 4 anos para julgar. Ele esqueceu daquilo e foi julgado novamente condenado. Só que ele estava na rua. E um belo dia, ele está lá no trabalho dele, saindo do trabalho dele, com a mochilinha dele, a marmitinha dele, tudo certinho. E aí o que aconteceu? Você está saindo do serviço? Muito bem, bom descanso, vai com Deus. Espera um pouquinho, dá o seu documento aí para a gente só pôr aqui no relatório. Aí ele deu o documento. Meu Deus, você tem um mandado de busca contra você, um mandado de prisão. Que isso? Conheço você tantos anos, você está aqui nessa oficina. Mas agora você tem que ir com a gente. E aí, voltou de novo para a cadeia. Ficou mais 1 ano ou 2, talvez. Eu estou dizendo isso para mostrar para vocês que eles fazem de um jeito que possa nos prejudicar profundamente. Então, às vezes, um comportamento, às vezes, um tipo de ação que a gente tem, uma coisa que a gente tem. Isso é o máximo que eles fazem, porque quando a gente está preso, eles se aliviam e pensam assim, bom, agora eu estou tranquilo. Ele só vai se incomodar de novo quando você estiver perto de sair. Quando você estiver perto de sair, eu falo, já vai sair? 8 anos, já vai sair? Que isso? Não vai sair, não vai ficar muito tempo na rua, não. Aí ele começa de novo a inspirar você a fazer alguma coisa para você não voltar de novo. Aí você volta outra vez. O maior exercício de vingança é esse para as inteligências bastante refinadas. As inteligências grosseiras acham que tem que levar ele para o mundo espiritual, quer matar ele, quer isso, quer isso, quer aquilo. Essas são as inteligências menos grosseiras, que colocam as pessoas sob pressão. E o que é isso? Agora que nós vamos começar a falar, né? Meu Deus, o homem enrolou quantos minutos? Enrolou meia hora, 15, 20 minutos para começar a falar agora sobre isso. É para vocês entenderem que nós estamos na Terra, mas nós temos ao nosso redor um mundo ao nosso redor, de seres ao nosso redor. E é aí que nós precisamos pensar. Bom, quando ele não tem uma mente muito apurada e tudo, ele pensa que tem que tirar você do corpo. E aí ele começa por aqui, ó. Começa por aí. Você não vale nada, sabia? Você nem estudou, nem terminou o colégio, nem foi para a faculdade. O seu trabalho não vale nada, o dinheiro que você tem não vale nada, você não vale nada, ninguém gosta de você. Aí começa a sugerir esses pensamentos para você. O mais bonzinho fala assim, você é feio. Ele não vai falar que você é gordo, porque você pode emagrecer, mas você fala que é feio, não tem jeito, né? Como é que faz, né? Você vê que hoje em dia, né, tem muito salão de beleza, então a pessoa vai lá e fica linda, né? Não é mesmo? A gente leva um assunto muito forte, muito pesado, mais suavemente, viu, gente? Pra gente poder, devagarzinho, somar informações na gente, tá bom? Parece até uma certa chacota, uma brincadeira, mas é pra gente somar, tá certo?
para a gente, quando lidar com o assunto, perceber que muitas vezes a pessoa não está sozinha. É por isso que remédios não resolvem, médicos não resolvem, nada resolve. Muitas vezes nada resolve. Porque a pessoa não está sozinha. E nós estamos lidando com algo invisível, que não está ao nosso alcance. Mas como resolver isso? Como resolver isso? Aí é que está o X da questão. Talvez alguns de vocês vieram acreditando, vai falar assim, nossa, vai falar de depressão, o homem deve conhecer muito de depressão, né? Mas eu conheço muito pouco de depressão. O que eu posso conhecer são algumas informações da doutrina, algumas mensagens, algumas coisas que ajudam a gente a ir somando informações. Claro, a medicina tem uma explicação, os médicos têm uma explicação, tudo tem, mas todos têm uma forma de imaginar. Eu soube que existem pessoas que têm problemas químicos que precisam ser tratados com remédios químicos. Mas ainda assim, nós não podemos descartar a hipótese aqui na casa espírita de que ainda que a gente tenha uma deficiência química no corpo, que faz a gente não querer mexer, falar com ninguém, querer ficar isolado, querer ficar apático, ainda assim, nós também imaginamos que nós temos alguém do outro lado da vida que é responsável por isso. Ainda assim. Em grau menor, em grau maior, não importa. Existe alguma influência nisso, né? Porque, vejam bem, quando a pessoa descobre uma forma de mexer nas químicas do nosso corpo, ele vai lá e regula, desregula, põe a mais, põe a menos e desregula a nossa química mental. E aí a gente fica sem saber como regular isso. Mas a gente fica sem saber por diversos motivos, mas um deles, muito importante, é que nós estamos afastados das coisas maiores da vida. Esse é um dos motivos. Quando nós estamos nos aproximando das coisas maiores da vida, certamente vamos ser inspirados, certamente vamos ser atendidos, certamente vamos ser socorridos e certamente vamos minimizar a nossa dor diante desse problema grave que nós estamos vivendo. Certamente isso acontece. Os espíritos benfeitores falam ainda mais. Olha só. Não só se aproximar, mas como que a gente vai fazer a pessoa se aproximar se ela está 99% apática? Como que nós vamos fazer isso? Não é difícil? Nós não vamos pegar, amarrar e trazer amarrado. Não dá para fazer isso. Não é mesmo? Hoje, graças a Deus, século XXI, a gente ainda cuida em casa, fica com eles em casa, não é? A gente está... Mas eu fico imaginando no século XVII, XVIII, o que faziam com as pessoas que estavam um pouco fora do eixo, que não queriam fazer nada, às vezes conversavam sozinhas, às vezes articulavam coisas sozinhas. A gente colocava em lugares assim experimentais. E aí o que acontecia nesses lugares experimentais? Acontecia aquelas atrocidades que a gente vê, choques, banhos, essas coisas que a gente vê. Óleo quente, óleo frio, sei lá, essas coisas que eles faziam, não é? Mas hoje, no século XXI, a gente já tem uma outra visão. A gente já sabe que isso é uma coisa que não é assim que a gente vai ajudar e vai curar. Não é na base da força que a gente vai fazer isso. Mas aí ainda continua a questão. Como que a gente vai fazer para ajudar o deprimido? Acho que essa é a maior questão. A gente nem quer saber de onde vem, por que está assim, não quer nem saber. Se a gente gosta muito da pessoa e vê a pessoa nessa situação, a gente quer arrumar um jeito de ajudá-lo. Eu acho que o básico é isso, não é mesmo? Bom, a gente tem que começar pela prece. Mas a prece não só na casa religiosa, também na casa religiosa. Nós temos que começar a prece dentro de casa. Primeira coisa que nós temos que começar. Ah, mas eu fazer prece em casa eu nunca fiz. Não tem problema. Qual é o problema? Você vai estar sozinho muitas vezes. Você tem vergonha de você mesmo? Senta lá, conversa. Fala, olha, estou com essa pessoa, com essa dificuldade. Não existe um jeito de ajudá-lo? Quem está promovendo isso? Por que está vivendo isso? Conversar com a criação. Não é? Primeira coisa que a gente pode fazer. A segunda coisa é trazer o nominho para a casa religiosa. Pôr no livrinho que a gente costuma ter de vibrações, na caixinha de vibrações. A gente já pode fazer isso também. Não é?
Aqui tem uma outra terapêutica na casa espírita que é muito interessante. É a prática do evangelho no lar. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Alguém já deve ter feito uma palestra sobre isso. Então nós temos que implementar a prática do evangelho no lar. Vocês estão percebendo que de qualquer coisa que eu estou falando, a gente tem que se aproximar um pouco mais das coisas maiores da vida? Perceberam isso? Então, a prática do evangelho no lar, nós precisamos iniciar essa prática. Nós precisamos iniciar um processo laborterábico com a pessoa. Sabe? Segura esse fio aí que eu estou procurando o fio da meada, segura aí um pouquinho, sabe? Me ajuda a costurar isso aqui, ou me ajuda a fazer isso aqui, segura isso aqui para mim, sabe? Procurar alguma espécie de ocupação que agrade a pessoa, algum tipo de ocupação. Os espíritos falam mais. Na depressão, Maria Dolores, com todo o amor que ela tem, ela fala para a gente que nós precisamos ir para o trabalho no bem, para a prática do bem. Só que nós sabemos, dependendo do nível do problema, a gente tem que transpor um oceano para conseguir isso, dependendo do nível do problema, não é? Mas fica aí a ideia de que nós precisamos nos ativar. Se somos nós, obviamente, nós agora sabemos que estamos nos sentindo deprimidos, desanimados, a gente precisa se ativar. Mas não se ativar em qualquer prática, mas na prática do bem. Essa é uma das grandes terapêuticas. Essa é a maior terapêutica. Prática do bem. Mas o que eu posso fazer? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Tem um grupo que sai uma vez por mês e vai visitar um grupo de gente no hospital, no leprosário, em algum lugar. Vai junto. Vai junto. A casa espírita recebe umas crianças aos domingos. Eu não sei lidar com criança, não sei fazer nada com criança, mas tudo bem, você fica lá. De repente arruma alguma coisa para você fazer. Não é? Fica na porta, não deixa as crianças sair, fica cuidando aí. Pronto, uma coisinha de nada. Tem facilidade, às vezes, com trabalho manual, uma pinturinha, uma coisinha. Participa do mutirão de limpeza da casa, de uma pinturinha, de vez em quando, que isso acontece. Participa disso. Não só aqui, mas em qualquer lugar. Tem uma pessoa precisando de alguma coisa, faz uma forcinha. Fala, você vai para o hospital, suas crianças vão ficar, deixa que eu fico com as crianças, você vai para o hospital sossegado. Ou eu vou com você para fazer companhia e ajudar você a ficar com as crianças, eu também vou. Então, esses tipos de coisas mínimas, porque as pessoas pensam que a gente tem que ser herói da caridade. Só que a caridade exige da gente gestos, pequenos gestos. É isso que nós começamos assim. Na escola, o professor falou assim, você é o primeiro ano, você não sabe escrever seu nome, né? Tá bom, então lê esse livro aqui para você aprender. Ele não sabe nem escrever o nome, vai ler o livro? Não é mesmo? Na casa espírita também. Tá com problema? Lê o Kardec. Eu quero saber de Kardec, eu vou tocar fogo nesse livro. Mas começa. Acho que isso vai me custar caro, essa palavra que eu falei, mas começa, alguma coisinha, sabe? Aprendendo a ler, então vamos lá, vamos fazer um desenho assim para ficar com a mãozinha, para poder a mão depois escrever o O, o P, o A, vamos fazer um exercício assim, um desenho assim, de molinha, não é assim que começa? As crianças não começam assim? A gente que não sabe nada de caridade tem que começar com a molinha, sabe a molinha? Para começar a entender como é que desenha a letra, começa com a molinha, com os risquinhos. Começa assim, ou seja, começa do mínimo, começa assim. Mas eu não consigo, não aguento, tudo bem, é compreensível, mas vamos se ativar um pouquinho. Se alguém quiser fazer a prece com você na sua casa, não impeça. Fala assim, olha, eu vou ficar com o olhinho fechado aqui, mas eu vou acompanhar, tá? Mas você pode até dormir, não tem problema. Aí deixa a pessoa lá do seu ladinho, fazendo uma prece, uma leiturinha, alguma coisa. Permita isso. Tenha, assim, um pouco de força, de vontade ou de coragem de propor isso para uma pessoa querida nossa. Fala assim, olha, eu sei que você está aí, sua cabecinha está não sei aonde, está triste, chateado. Posso sentar um minutinho que eu vou fazer uma leiturinha em voz alta, mas fica quietinha, não tem problema, pode ficar aí.
Você permite? Eu gostaria tanto. Você vai estar me ajudando. Não é? Você quer me ajudar? Me ajuda. Porque ninguém quer ouvir, só tem você agora para fazer isso aqui. Não é? Em casa acontece isso. Escuta, pai, você não tem nada para fazer hoje? Mas como assim? Tem palestra. Mas não está na hora, já você não vai chegar atrasado? Mas você quer que eu saia de casa? Veja só, um negócio desse. Olha só. Então, começa no mínimo. Uma coisinha simples, uma coisinha mínima. Eu adoro pintar. Posso pintar aqui com você? Fica lá pintando com ele. Um livrinho de pintura. Uma coisa assim. Uma bobagem. A gente não pode esquecer, veja-me interessante, de que é provável que a gente esteja lidando com forças invisíveis. E as primeiras iniciativas, essas forças invisíveis vão combater fortemente a gente nisso. Vão fazer a gente desanimar, vão fazer a gente se irritar com a pessoa, vão procurar todo jeito a gente se afastar também, não ficar perto, porque ele não quer ninguém perto. Vão fazer isso. Mas agora que você sabe, fala assim, olha, eu vou ter que ser um pouquinho mais teimoso. Ele se irritou? Tudo bem, se acalma. Fecha a boquinha, fica em silêncio, está tudo certo. Passou a irritação, continua. Está irritado, volta outro dia. Fecha a porta, vai embora. Depois você vem, outro dia, começa de novo. Sabe, assim, a gente começa assim. Não tenho vontade de fazer nada. Tá bom, fica deitadinho, fecha os olhinhos. Deixa que eu faço. Aí faz uma precezinha, uma leiturinha, sem cansar, lógico, né? Quando a gente começa na doutrina, a minha esposa que dizia isso, fala, meu Deus do céu, que doutrina lascada isso, deve ser do diabo mesmo esse troço, porque eu ficava lendo na frente dela, olha que coisa boa aqui, olha, isso aqui serve para você. Olha que coisa inteira, não é? Ela fala, vai ler lá para os seus amigos lá, não sei para onde, 40 anos atrás, ela falava isso para mim, imagina só. Então não pode ser fanático, ele vai devagarzinho. Pega uma frasezinha bonitinha. Nossa, que frase bonitinha. Você consegue entender o que está escrito aqui nessa frase? Sabe? A gente está lidando com forças invisíveis que vão fazer um contra-choque contra a gente. Obviamente que vão. Né? Ele tem a sensação, a pessoa que está aqui, que ele tem a esperança que um médico vai dar um remédio que vai curar ele. Por isso que ele fica indo de médico em médico. Sabe? Cada um troca. Desculpa, posso fazer uma pergunta? Tudo bem, tem a depressão por influência, mas também não teria algumas pessoas que vamos supor, falta algum mineral, falta alguma coisa que o cérebro não consegue... A química, né? Isso. A química. Sim, com certeza tem a química que faz falta, muita falta. A química faz muita falta. Não é só um fator, pode ser os dois associados. Pode ser associado, mas mesmo assim, olha, mesmo assim, existe uma influência de fora, mesmo assim, Sim. que está manipulando aquilo, mesmo assim. Que está agravando, né? Agravando, obviamente. Né? É um machucadinho que você tem que a pessoa fica, sabe, assim, sacudindo, mexendo para ficar pior. Então, mesmo assim, é importante a gente ter isso em mente. Se a gente for falar isso que eu estou falando para vocês, aí na rua, para o médico que é dele, fala, ele deve estar com uma influência. Eles vão pegar você e vão pôr uma camisa de força em você e levar você lá para o Juqueri. Sim. Juqueri ainda existe? Não existe mais, não. Não existe? Mas como você sabe? Não, é só brincadeira, viu? É só brincadeira, é só brincadeira. Não, eu ouvi falar que houve um decreto do governo que soltou todo mundo, né? Todo mundo tinha que ir para a família e cada um tinha que cuidar em casa. Não soltou. Então não soltou, não. Eu sabe por que eu falo que soltou? Eu trabalho com morador de rua há 40 anos. E a gente vê que realmente ele não tinha a menor condição de estar sozinho. Não tinha a menor condição. E aí você imagina, a pessoa não tem um senso da realidade sozinha na rua. Mas porque tem os centros de acolhida, né? Que essas pessoas elas estão sendo tratadas, porque não pode mais, né? Internar, né? Que eles falam, né? Tá certo.
Bom, mas esse assunto nós não estamos tratando o outro, tá certo? Então o outro assunto é que daqui a pouco começa a misturar as estações e a gente sai daqui vai todo mundo, cada um para um lado, e fala, meu Deus do céu, o que aconteceu lá naquela casa, né? Tá todo mundo aí fora do eixo. Mas o importante é isso, procurar uma coisa para se ocupar ou ajudar aquela pessoa a se ocupar um pouquinho, pedir a companhia dela, fazer alguma coisa. Quando a gente tem muito amor, a gente faz isso, a mãe com o filho. Vou contar um caso de uma mãe com um filho, o filho dela ficou nesse problema aí. Ele fechou a janela, não queria que abrisse a janela, só deitado o dia inteiro, não tinha ânimo para fazer nada, quase não se alimentava, não queria tomar banho, não queria se trocar, não queria trocar a roupa da cama, não queria fazer nada. E a mãe era conhecida do Chico, ia lá, Chico, meu filho, por favor, Chico, mas não pode. Os espíritos não podem ajudar ele, seus amigos espirituais não podem dar uma colher de chá para ele. Minha irmã, vamos orar, vamos pedir. E aí passa uma semana, passa um mês, passa 2 meses, passa 6 meses, passa 1 ano. Eu falo, mas Chico, 1 ano que eu estou pedindo, meu filho está lá daquele jeito, meu Deus do céu. Bom, um belo dia ela vai lá e fala assim, olha minha irmã, o nosso irmão Bezerra disse que vai cuidar do seu filho. Ela falou, é mesmo? Ai, que bom. Aí foi para casa toda feliz, falou, vamos ver como é que vai ser o negócio, né? Aí chegou lá, sentiu um cheiro de banho. Sabonete, banho, meu Deus do céu, um monte de roupa na porta do quarto do filho, assim, roupa de cama, tudo jogada lá na frente, na porta que ele pôs lá. Colocou um ternão bonitão, não sei se naquele tempo tinha aquele terno branco de linho, né? O senhor lembra desse terno branco de linho, lembra, né? Chapéuzão Panamá, não é? Falou, meu filho, meu Deus, você levantou? Mãe, eu me senti tão bem de umas horas pra cá. Faz tanto tempo que eu estou aqui dentro dessa casa, eu vou dar um passeio, vou dar uma volta. Ai, filho, graças a Bezerra, ajoelhou no chão, Bezerra, no quadro do Bezerra, ai, Bezerra, aqui Bezerra, 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 pelo amor de Deus. O filho estava bem, fez uma jantinha lá para ele, comeu, falou, mãe, vou dar um passeio, não se preocupe, fica tranquilo, vou dar um passeio. Então, passeio, meu filho é maior, tem 40 anos, 50 anos, sei lá, né? Já sabe se cuidar. Ou dormiu. Aí acordou de manhã, o filho não estava lá. Não voltou para casa. Hora do almoço não apareceu. À noite não apareceu. No outro dia não apareceu. 4 dias depois, não apareceu. Aí começou a ficar apavorada. Meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Eu devia ter ido com ele. E agora? Será que os bichos pegaram ele outra vez? Eu falei bicho, mas é aqueles meninos de faculdade, sabe que quando entra na faculdade, né? É esses aí, não é outros não, tá? Esses daí. Que eles rapam o cabelo, né? Não tem um negócio assim, né? Esses daí, tá bom? Não leve a mal, tá? Aí, de repente ele aparece. Roupa tudo suja, desgrenhado, marca assim esquisita, uns vermelhos esquisitos assim na roupa dele, uns negócios assim. Meu filho, meu Deus do céu, cheirando cigarro. Cheirando álcool. Chegou a noite, ela foi lá no Chico. O que ela foi falar pro Chico? Por que a senhora está rindo? Porque eu já até imagino. O que ela foi falar pro Chico? Bezerra de Medeiros não ia cuidar do meu filho? Não, falou isso não. Falou. Quem sabe que ele falou que ela foi lá falar? Quem dá uma sugestão aí? Ninguém, né? Ô Chico, você podia pedir pro Bezerra pôr meu filho de novo lá no quarto? De uma certa forma ele estava protegido. Você imagina um negócio desse? Então isso é para a gente olhar para a situação e pensar o seguinte: do que nós estamos lidando? O que nós estamos fazendo? O que isso representa? Por que essa pessoa está desse jeito? Porque na maioria das vezes ele está sendo socorrido, ficando daquele jeito. Na maioria das vezes está. É claro que a gente quer sempre o melhor, mas a gente precisa se juntar à prece para entender o que é o melhor, para saber o que é o melhor. Isso é importante, né? Não que a gente queira que ele fique a vida inteira daquele jeito, mas quando ele se libertar daquilo, ele possa se libertar com equilíbrio.
Essa que é a chave da questão. Né? Não é simplesmente se libertar e pronto, acabou, e cai para o mundo aí. Esse aqui é o primeiro sinal, sabiam? É o primeiro sinal que é para começar a parar já, não é? Pode ir mais, né? Pode ir mais. É só para molhar. Molhar a garganta. É. Então, a gente precisa também considerar isso. Então, nós estamos falando de terapêutica, que é laborterapia, medicação, remédio, químicas. Nós estamos falando de trabalhos religiosos, preces, orações. Nós não estamos falando que, sabe, os espíritos não vão resolver o problema para a gente. Porque, no fundo, existe uma máxima que nós temos que aplicar a nós e a todas as pessoas. Todas as pessoas. Ninguém recebe o que não precisa e ninguém recebe o que não merece. Esse é o ponto. Ah, mas ele está assim porque merece. Não, nós não sabemos. A nossa obrigação é trabalhar para ajudá-lo. Essa é a nossa obrigação. Não é? Agora, no momento aprazível, no momento adequado, ele vai receber uma possibilidade de levantar o ânimo. Vejam, pior do que isso aqui, olha, nós temos, sei lá, 4, 5 mil pessoas reunidas em torno de um lixo e de uma química aterrorizante, que você não consegue fazer nada com eles, nada. Absolutamente nada. Pior do que isso aqui. Na minha opinião. Né? Então, a pessoa está lá, vagueando, pequenos furtos, grandes furtos, problemas, sujeito a crime, sujeito a sofrer um crime. A gente perde totalmente o controle de qualquer coisa. Às vezes essa pessoa aqui está no nosso lar, está na nossa casa, no nosso leito, na nossa casa, no quarto do lado. A gente está de uma forma ou de outra acompanhando. Não é? Bom, antes da pandemia, alguns estudiosos profundos da doutrina haviam previsto que nós íamos passar por alguns anos de um processo depressivo muito grande. Porque o objetivo da depressão, muitas vezes, é levar o espírito ao desencarne, ao ser ao desencarne. Muitas vezes é esse o objetivo. A pessoa vai ficando desgostosa, vai ficando de mal com a vida, ela acha que ela acha que vai resolver o problema tirando a própria vida. Eu morro, resolvo, acabo, tiro o martírio da minha família, sabe? A outra coisa, já que eu lembrei disso, devagarzinho eles vão ajudando a gente que é um Zé Povinho, mas ajuda a gente não entende nada de medicina, essas coisas, mas aí vão ajudando a gente. Mas outra coisa, cuidado para não sobrecarregar o depressivo com lamentações, com lamúrias. Não serve para nada. Ai, o dia inteiro dormindo aí, essa praga aí. Só come, só dorme, só não sei o quê, faz nada, não quer fazer nada, sabe? Enchendo a cabeça dele disso. Serve para nada. Ah, pois não, desculpe. Não, só aproveitando que você disse isso, o depressivo ou a pessoa depressiva que está entre nós, nos é necessário também para a nossa melhoria, o nosso crescimento de paciência, tolerância. Professorzinho nosso, né? Um professorzinho nosso. Exatamente, né? E nós temos também que aprender a lidar com ele. Isso. Né? Que é uma coisa realmente muito difícil. Olha, você abriu uma porta muito legal, que é assim, a gente pensa que o problema é dele ou dela, né? A gente tem essa sensação, mas o problema não é só dele ou dela. O problema envolve as pessoas que estão ao redor. E na maioria das vezes nós fomos protagonistas da pessoa praticar alguma coisa num passado próximo ou remoto, que as consequências ficaram para ele, mas ele não fez aquilo por ele fez aquilo para nos ajudar, nos salvar, nos favorecer, nos criar condições favoráveis. Então também tem esse fato que é preciso relevar. Né? Então não é a culpa só daquele que está vivendo o drama, que está vivendo o problema. Não estou dizendo de culpa, não estou falando isso. O problema não é só dele. Para a gente fazer um paralelo, o Kardec tem uma colocação no Livro dos Espíritos, que eles perguntam por que uma criança em tenra idade, às vezes um recém-nascido, desencarna, assim, às vezes com poucas horas de vida.
De quem que é o espírito precisava desses minutinhos, que precisava criar esse problema, né? Falou, na maioria das vezes, aquela prova não é para o espírito que desencarnou, é para os pais. A maioria das vezes é assim. Mas também serve para o espírito para... Muitas vezes se libertar, alguns momentinhos que ele precisou, né? Mas muitas vezes aquela prova é dos pais. E aí você imagina o quê? Tem muita gente que não valorizou a vida. Até hoje aí estão se discutindo se deve ou não valorizar a vida do recém-nascido, do feto, né? Até hoje tem essa discussão aí. Tem países que aprovam isso. Aqui no nosso vizinho. Então, a gente vai entendendo com o tempo que tudo tem... A providência divina valoriza tudo que está ao nosso redor. As coisas naturais, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente também fica trabalhando contra a vida, sem perceber. Não é? Eu passei por uma experiência aí, no mês aí passado, e eu percebi o seguinte, que do que a gente se alimenta, né, emocionalmente, começa a levar um estado desse jeito que, se você deixar muito adiantado, ele vai para o físico, né? Aí sujeito a... Eu fiquei ruim no mês passado aí, alguns dias em casa, moro sozinho, mas eu fiquei em casa, né? E a filha me ligou, tá tudo bem, pai, tá tudo bem e tal. Só que eu fiquei em casa e não trabalhei. Sem vontade de fazer nada? Nada. Só ficava, nem ver filme eu queria. Não queria? Nem Nada. Série, nem nada? Nada, não queria nada. Porque... Então ficou mal mesmo, né? Mas fiquei assim, fiquei mal, dormi o dia inteiro. Nossa. A Aí gente tem... depois o que passa? Você começa a ficar... as contas veio e fala assim, tem que pagar o carro. Eu falei assim, que se dane, não estava nem aí. Só que chega um momento que você começa fazer orar assim, não posso ficar desse jeito. Você fala assim, tenho conhecimento, o que eu estou fazendo com esse conhecimento que eu adquiri nesse tempo? Que eu tenho que pôr em prática alguma coisa. E aí já se passou 3, 4 dias, aí você melhorava um pouquinho, ficava 2 dias, trabalhava meio dia, fazia como eu sou Uber, né? Faço Uber. Aí eu trabalhava um pouquinho, depois ia para já arrumar uma desculpa, não foi bom hoje, né? Aí eu tive que fazer uma reprogramação, assim, uma análise de um processo, aonde eu queria ir. Aonde eu queria, mas eu estava consciente. Eu tinha um pouco de consciência. No caso da depressão, às vezes ele perde essa consciência. Perde. Ele perde si mesmo. Vontade, ele perde esse norte, né? Isso daí. Então eu consegui, chegou um dia eu consegui sair. Conseguiu. Consegui sair, falei assim... Mas o senhor já vinha em casa espírita, não? Já trabalhava aqui, me afastei daqui. Eu trabalhava aqui, né? Olha, veja, só como foi o negócio. Um dos sintomas, o senhor se afastou. Me afastei daqui porque eu acreditava que... Eu falei assim, bom, às vezes eu recebo... Será que eu estou recebendo mesmo? Será que eu estou falando? Ou estou inventando? Eu não estou sendo útil? Começa alguns negócios assim. Gerar umas polêmicas na cabeça da gente. Será que o que eu fui eu que falei, eu que inventei essa história? É um negócio bem confuso assim, mas conforme você sabe o que é real e o que não é real. Né? Você começa a saber pelo estudo, pelo que você sente. Né? Então o que eu consegui, graças ao que eu consegui fazer, graças também, eu entrei no YouTube e começava passe noturno do Dr. Bezerra, escutava à noite, punha uma água ali, escutava de manhã, não sei o que, foi indo. Eu falei assim, não quero mais essa vida. Acordei de manhã, falei assim, numa sexta-feira, foi até antes foi dia 8 de maio. Levantei e falei assim, vou trabalhar. Troquei de roupa, trabalhei 12 horas. Eu não conversando, que a gente está conversando, eu tinha falta de ar. Eu tenho problema na válvula, né? Então eu sentia falta de ar, né? Trabalhava, eu sentia falta de ar. Andava, eu sentia falta de ar. Trabalhei 12 horas, né? 12 horas. Cheguei na segunda-feira, 12 horas, 11 horas, 10 horas. Normal, fiquei normal. Estou normal. Você não quero mais entrar nessa situação. Porque eu consegui perceber. Né? Isso é muito Agora, bom. para as pessoas que não têm, que não conseguem essa percepção é mais difícil, tem que despertar na pessoa sutilmente alguma coisa assim, para ela começar a perceber o valor que ela tem, o valor da vida, para ela sentir o valor da vida, né? O que é acordar de manhã e você agradecer? Eu já há muito tempo eu não peço nada, só agradeço o que eu tenho. Eu tenho muito bem. Né? Então isso a gente está vivendo e a vida da gente tem esses percalços, essas curvas, essas dificuldades.
E qual de nós, né? No meu caso, por exemplo, a obsessão e a depressão vem de domingo. Porque domingo à tarde eu deito lá no sofá, eu tenho que chamar meu filho para trocar o canal, porque eu não tenho coragem nem de fazer isso. Aí vem cá trocar o canal, o controle está aí. Vem aqui e troca, procura alguma coisa aí para mim dormir. Mas existe uma linha muito tênue, muito estreita entre o cansaço e a preguiça. É uma linha quase imperceptível, né? As mulheres não têm esse problema, né? Porque a mulher começa a acumular louça lá, o tancão cheio de roupa, a casa cheia de pó. Aí ela tem que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Não é assim? Agora o homem não. Vai com depressão mesmo, né? Não é? O homem não. Então ela cura a depressão na base do pau, na vassoura, no rodo, né? É assim, tá vendo? Mas cada bobagem que essas pessoas falam, né? Olha, vocês desculpem, viu, gente? É uma coisa, meu Deus do céu. Então, é isso que nós precisamos fazer. A mulher tem as suas atividades e tem uma dificuldade. Claro que existem casos, tudo, mas ela tem, porque ela tem naturalmente aquele processo de trabalho, uma coisa forte nela. Quando tem filho, quando tem a família... Quase ela nem tem tempo de pensar nisso, às vezes ela está lá aborrecida, não quer fazer nada e tal, mas sempre tem, vó, frita um ovo lá para mim, vó, né? Sempre tem alguém lá para cutucar ela, para empurrar ela para frente. Como é o nome do senhor? Armando. Senhor Armando. Aí o senhor Armando nos deu esse relato e mostra nitidamente que ele estava sob a influência externa, veja só. Primeiro botou na cabeça dele que isso aqui é bobagem, que ele devia afastar. Começou aí, olha só. Então, mas vamos nós que não somos o seu Armando... Não que seria bobagem, mas aquilo que eu estava assim... Entrou em conflito, né? O senhor começou a entrar em conflito. Eu da casa porque é uma casa honesta, simples, né? Me sinto bem aqui. Acho que a simplicidade, Deus procura isso. Né? Jesus sempre falou sobre isso. E na simplicidade que as coisas acontecem. E aqui é uma casa simples, né? Na simplicidade que as coisas verdadeiras acontecem, né? Então a minha dificuldade era essa, de eu não estar contribuindo. Certo. Eu falei assim, não estou contribuindo. Eu estou... Será que eu estou contribuindo? Será que eu estou entendendo? Sabe? É mais ou menos assim. Começa... Dúvidas, né? Começa a botar você em xeque, em dúvida em algumas coisas, né? Será que teu marido te ama mesmo? Será que tua esposa te ama? Sutilmente. Seus filhos não te amam? Entra na mente sutil, né? Sutilmente. Então, e o processo é lento, é devagarzinho, é um tijolinho por dia, sabe? Uma coisinha pequenininha. Por isso que a gente tem que, de vez em quando, sacudir, a gente tem que vencer. A gente tem que criar um hábito, o hábito da prece, criar o hábito da gratidão, do agradecimento, essas coisas. Tá sempre de prontidão, atento. Tá sempre atento. Eu vou ter que desligar isso aqui, porque os meus ouvintes aqui, eles não aguentam ficar...